meu nome é Abrão Scholter. Como vai? Hoje trago uma revelação que nos foi oculta, mas que Deus nos tem revelado. Não adianta latir e nem dizer miau. Que sabedoria eles têm, depois de 2300 anos sendo ocultado o nome de Deus, que é santo, por medo. O nome acima de qualquer outro nome, pois não há outro nome em cima nos céus e Senhor dos exércitos, angélicos de miríades que devemos invocar. O santo nome que protegeu o antigo Israel, que abriu o Mar Vermelho, que trouxe as 10 pragas sobre o Egito, libertando Israel da escravidão do Egito. Seus inúmeros milagres feitos através de seus servos leais, Moisés, Elias, Eliseu, Josué, Gedeão, Isaías e Daniel. O nome santo de Jeová deveria ser sempre lembrado e aclamado, conforme Isaías 12, versículos 4 diz canonizado. O Israel de hoje não é o mesmo de antes, por isso, não mais usam seu grande nome, mas usam outras formas, para abreviar ou até ocultar do povo por superstições, um nome poderoso, que pode proteger a nação que o invocar, com humildade e de puro coração. Hoje não mais a palavra de Deus previu que isso aconteceria ocultando seu nome santo para adorar outras nações. Infelizmente Israel não e o Israel de Jeová Deus. Que Alá ou Alá realmente significa, o termo Alá ou Alá, na transliteração adotada em português, é, simplesmente, a palavra que o idioma árabe usa para se referir a Deus, assim como em italiano se diz Dio, em inglês God, em espanhol Deus, em árabe se diz Alá. Uma teoria diz que a palavra vem do aramaico Allah, outra tese diz que vem da contração entre o artigo árabe al e a palavra ila, que significa divindade. Assim, Allah significaria a divindade, o Deus, no sentido de a única divindade, o único Deus. O fato é que Allah não é uma palavra usada apenas pelos muçulmanos, como é comum que se pense. Na verdade, todos os falantes da língua árabe, sejam eles muçulmanos, cristãos ou judeus, usam a palavra Allah para se referirem a Deus. Mesmo antes do surgimento do Islã, os pagãos de Meca, na Arábia, já usavam a palavra Allah como referência ao Deus Criador. No século IX, foi feita a primeira tradução de que se tem notícia da Bíblia para o árabe, e o termo usado para Deus, nessa tradução, é Alá. Os cristãos árabes já usavam a palavra Alá desde antes do início do Islã. É importante notar, porém, que eles a usavam no lugar do aramaico Elohim, mas não no lugar de Yahweh. A diferença é sutil, mas significativa. Alá significa Deus, mas não é o nome pessoal de Deus. Um exemplo para entendermos um pouco melhor essa distinção: no Ocidente de hoje em dia, tanto os cristãos quanto os não cristãos costumam usar a palavra Deus, ou Deus, com minúscula, para se referirem à ideia geral de divindade, mas isso não quer dizer que todos estejam falando especificamente do mesmo e único Deus da Bíblia. Para deixar bem claro que falavam do único Deus verdadeiro, os hebreus passaram a usar o termo Jeová como o nome pessoal do Deus único e verdadeiro. Em português acontece algo parecido. Quando usamos o termo Deus com maiúscula, sabemos que estamos falando da única divindade, mas essa divindade única pode ser entendida do ponto de vista cristão católico, cristão protestante, judaico, mórmon, muçulmano, ou seja, todos estão falando de um Deus único, mas cada um tem um entendimento diferente de quem é e como é esse Deus único. Já quando dizemos Jeová, sabemos com mais clareza que estamos nos referindo ao mesmo Deus único, só que de um ponto de vista bem específico, estamos falando do Deus Criador conforme entendido pelo Antigo Testamento da tradição judaico-cristã. Pois bem,
Assim como acontece em português, os cristãos árabes também mantiveram tanto o uso do termo específico, Yahvé, quanto o uso do termo Alá, para falar de Deus, com os devidos matizes de significado. É interessante observar, por outro lado, que os radicais muçulmanos que vivem hoje no Ocidente afirmam que o nome do único Deus verdadeiro é Alá, não Jeová nem qualquer outro nome usado na Bíblia. Quando Maomé começou a pregar, ele considerou adotar um nome diferente para se referir a Deus. Seu favorito era Ar-Rahman, mas ele acabou escolhendo Alá. Com a propagação do Islã pelo Oriente Médio, os cristãos árabes continuaram a usar a palavra Alá, já que ela não tem nenhuma conotação negativa, não é um termo que signifique especificamente a visão islâmica de quem é Deus, por mais que o Alá dos árabes muçulmanos não tenha as mesmas características do Alá dos árabes cristãos. A palavra Alá significa, basicamente, o mesmo e único Deus. Hoje em dia, no Ocidente, o uso do termo Alá ganhou dimensões políticas ou ideológicas. Há muçulmanos que acham que só eles têm o direito de usar esse nome para se referirem ao seu Deus, e há cristãos, em especial de vertentes neopentecostais, que acham que o nome Alá deve mesmo ser evitado porque não se refere ao Deus verdadeiro. O grande problema é que esta discussão, se mal contextualizada, pode prejudicar seriamente a evangelização. Há ministérios cristãos que chegaram a substituir a palavra Alá por Ilah, deidade, em sua versão da Bíblia em árabe. Com isto,